Fundação Rio Mar informa a próxima atração. Não, fala aí. Cinco horas e 30 minutos em Manaus. A credibilidade está no ar. Apresentação: Carlos Eduardo Pessoa e Ítalo Bianco. Confira agora os destaques desta segunda-feira, 5 de junho de 2017. Rádio Rio Mar FM é apresentada a fiéis na festa de Pentecostes. Rio Negro atinge cota de alerta e sobe para 34 o número de municípios em estado de emergência. Secretaria de Segurança Pública realiza operação contra a violência em Manaus. Tenente Coronel Nilson Cardoso assume hoje a Secretaria de Habitação. E Pentecostes 2017 reúne 95 mil fiéis no Sambódromo. Em Manaus, a previsão é de tempo encoberto a nublado com possibilidade de pancadas de chuvas isoladas. A intensidade do vento pode variar entre fraco e moderado. A temperatura vai ter mínima de 22 graus e a máxima de 33 graus. As informações são do INMET, o Instituto Nacional de Meteorologia. Secretaria de Segurança Pública anuncia operação contra a violência em Manaus. Vitória Lima. A medida contra a criminalidade foi apresentada por órgãos de segurança pública do Amazonas. A operação integrada Cidade Segura tem o objetivo de combater e reduzir os índices de violência em Manaus. De acordo com o secretário de Segurança, Coronel Sérgio Fontes, o foco da operação será a redução de assaltos e homicídios. Nós vamos estar hoje com um efetivo completo, todos os órgãos do sistema de segurança pública, em todas as zonas de Manaus. As operações que têm esse conceito de cidade segura já vem acontecendo há algum tempo, há 2 semanas atrás nós tivemos uma, e vamos continuar nesse esforço por mais segurança pública. Além dos órgãos de segurança estaduais, o município atuará em bairros que registram aumento na violência, como afirma o coronel. Bairros como a Compensa e outros, que agora, mais recentemente, como o Morro da Liberdade e adjacência, são a nossa preocupação. E é bom que se diga que ela não envolve só órgãos estaduais. O município também participa com o Manaus Trans, da SMTU e outros órgãos de fiscalização. Nós aproveitamos esse esforço e normalmente quando, por exemplo, a SMTU precisa da polícia, nós vamos, mas quando nós precisamos, eles potencializam a nossa ação e é isso que nós vamos fazer hoje. A operação conta com cerca de 1.000 servidores de órgãos do estado e município. Vitória Lima, Rádio Rio Mar, jornalismo total. Desde 1954, a Rádio Rio Mar sempre esteve com o compromisso de levar a notícia pautada na ética. E ontem ela deu um passo importante enquanto emissora de comunicação. A Rádio Rio Mar escolheu o dia de Pentecostes para lançar o formato em FM. O público festejou a estreia durante a celebração no Sambódromo. De acordo com o superintendente da Rádio Rio Mar, Padre Charles Cunha, a frequência 103,5 será um novo desafio. A cidade de Manaus, bem como o estado do Amazonas, pode ter a certeza de que agora com a Rádio Rio Mar FM teremos um instrumento muito precioso para a promoção da cidadania, com os valores pautados no Evangelho e tendo a certeza no coração de que a nossa emissora irá trabalhar todos os dias para promover a cidadania e propagar os valores do Evangelho. Na festa de Pentecostes, nós estamos celebrando essa grande colheita, a colheita que é uma emissora que batalhou muito para chegar aqui. Agora em frequência FM, a rádio vai enfrentar novos desafios como a programação especialmente feita para você. Rio Negro atinge cota de alerta e sobe para 34 o número de municípios em estado de emergência. As informações com o repórter Bruno Elander. Mais de 62 mil pessoas estão sendo afetadas pelas cheias dos rios do estado do Amazonas. Ao todo, 34 cidades já decretaram situação de emergência.
de acordo com a Defesa Civil do Estado. Fonte Boa e Nova Olinda do Norte foram as últimas a entrar na lista, que já tem Guajará, Ipixuna, Eirunepé, Itamarati, Carauari, Juruá, Canutama e Benjamin Constant, além de Atalaia do Norte, Tapauá, Tabatinga, Tolantins, Santo Antônio do Içá, Amaturá, Anamã, Anori, Coari, Iranduba, Manacapuru e Caapiranga. Outros municípios em emergência são Itacoatiara, Tefé, São Paulo de Olivença, Alvarães, Boa Vista do Ramos, Beruri, Careiro da Várzea, Maraã, Urucurituba, Careiro Castanho, Manaqueri, Parintins, Nova Olinda do Norte e Fonte Boa. Em Manaus, o nível do Rio Negro atingiu a cota de transbordamento de 29 metros no último sábado e alcançou a faixa de alerta para inundações. Na mesma data, no ano passado, o nível estava em 27 metros e 4 centímetros. O secretário executivo da Defesa Civil no Amazonas, Coronel Fernando Pires Júnior, informou quantas famílias devem ser afetadas na capital. A Defesa Civil do Estado e a Defesa Civil do município já fez um levantamento prévio das famílias que poderão ser afetadas só em Manaus por conta da enchente do Rio Negro, cerca de 3.500 a 4.000 famílias, e cerca de 15 bairros, poderão ser afetados aqui na cidade de Manaus. O número de cidades em estado de emergência deve aumentar, apesar de algumas calhas de rios já estarem em fase de vazante, segundo o Coronel Fernando Júnior. Hoje, na calha do Juruá e na calha do Purus, não se fala mais em enchente, nós já estamos em processo de vazante. No Solimões, nós não falamos também mais em enchente, porque estabilizou. No Amazonas, nós estamos em pico de enchente. Poderá aumentar o nível das águas e, obviamente, que nós vamos ter municípios aí que ainda vão decretar a situação de emergência. A previsão é que nós tenhamos aí cerca de 42 municípios em situação de emergência por conta das enchentes que irão ainda ocorrer. Barreirinha, Nhamondá, Urucará, Maués, São Sebastião do Atumã, Jutaí, Guarani, Codajás, Altazes, Silves, Itapiranga e Manaus estão em situação de alerta. Novo Airão e Borba estão em atenção por conta das inundações. A previsão para o fim do período de enchentes é julho. Brunelander, Rádio Rio Mar, Jornalismo Total. 5h37, vamos com as primeiras informações, a primeira participação da repórter Yolanda Mendes, que está em qualquer ponto da cidade de Manaus. Bom dia, Yolanda. Bom dia, Carlos. Bom dia, Ítalo, ouvintes da Rádio Rio Mar. Nossa equipe de reportagem já nas ruas de Manaus, trazendo as primeiras informações dessa segunda-feira. E vamos começar com uma boa notícia, Carlos e Ítalo, sobre a vacinação. Atenção, você que faz parte do público-alvo e ainda não se vacinou, a vacina acontece até sexta-feira. Então você tem até sexta-feira para procurar um posto de saúde para se vacinar. Mais de 40 milhões de pessoas do público-alvo já se vacinaram contra a gripe. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, Manaus ultrapassou a meta estipulada pelo Ministério da Saúde de vacinar 90% do grupo prioritário, alcançando 97,91% das pessoas incluídas no público-alvo da campanha nacional de vacinação contra a influenza. O Ministério da Saúde decidiu disponibilizar a vacina contra a gripe para toda a população. No entanto, segundo a chefe de divisão de imunização da Censa, Isabel Hernandes, a Secretaria de Saúde do município ainda não foi notificada pelo Ministério da Saúde. Então, Manaus continua apenas com o grupo prioritário até essa notificação do Ministério da Saúde chegar até a capital para que a população também possa se vacinar. Mas, segundo a Censa, a grande preocupação em Manaus é com o grupo prioritário, principalmente crianças e gestantes. Os dois grupos, eles não atingiram nem 90% da meta. Então é importante que os pais possam levar os filhos para se vacinar e também as crianças, que elas possam receber essa vacina contra a gripe e as gestantes também. É importante levar essas crianças. Ao todo são 182 salas de vacina que vão estar disponíveis até o dia 9 de junho, até sexta-feira. Entre os públicos-alvos, trabalhadores da saúde registraram a maior cobertura vacinal, com 3,9 milhões de doses aplicadas.
seguidos aí pelos idosos e também pelos indígenas. A vacina contra a influenza é segura, também é considerada uma das medidas mais eficazes aí na prevenção de complicações e casos graves de gripe. Então, mais uma vez, apesar do Ministério da Saúde ter ampliado para todas as pessoas, aqui em Manaus eles estão esperando essa notificação chegar para que possa ser aberto para toda a população. Então, por enquanto, aqui em Manaus, apenas o público-alvo, que são gestantes, crianças também, idosos, indígenas e pessoas com doenças respiratórias. Daqui a pouco nós voltamos com mais informações. É com você, Carlos. Obrigado, Yolanda Mendes. Ítalo. E ainda continuando falando sobre saúde, Carlos, especialistas alertam: cura da tuberculose está ligada ao diagnóstico precoce. As informações com a repórter Samara Souza. A tuberculose é uma doença infecciosa transmitida pelo ar, que afeta principalmente os pulmões. E segundo os dados da Organização Mundial de Saúde, a OMS, atinge 1/3 da população em todo o mundo. O diagnóstico precoce é fundamental para aumentar as chances de cura e evitar a proliferação da doença. Segundo a FVS, Fundação de Vigilância em Saúde, no Amazonas, 790 casos foram identificados até abril deste ano. De acordo com a coordenadora do Programa Estadual de Combate à Tuberculose no estado, Marlúcia Garrido, todas as unidades do Sistema Público de Saúde do Amazonas estão aptas para o diagnóstico da doença, o chamado teste rápido, que dura no máximo 2 horas. A melhor maneira de prevenir novos casos é o diagnóstico precoce. Tuberculose, tanto quanto ela tem cura com 6 meses no mínimo de tratamento. É preciso fazer o tratamento correto, sem deixar de tomar o remédio nenhum dia. Mesmo que haja melhora, não se pode parar a medicação por conta própria, só quando ele for avaliado pelo médico e receber a alta comprovada. Se a pessoa não faz o tratamento corretamente, ela pode criar resistências a antibióticos, se tornar praticamente um incurável e transmitir para outras pessoas bactérias resistentes ou levar ao óbito. Ainda há muitas pessoas que morrem por tuberculose por falta de tratamento precoce ou tratamento adequado. A porta de entrada da doença são os pulmões, mas ela também pode se espalhar pelo corpo ou a bactéria pode se alojar na pele. Conforme a FVS, 85% dos casos de tuberculose no estado ocorrem no pulmão e os sintomas mais comuns são tosse, cansaço e perda de peso. Em Manaus, a Policlínica Cardoso Fontes é referência estadual para o tratamento e diagnóstico. No local, os pacientes recebem toda a medicação de forma gratuita e assistência médica necessária. O paciente, que não quis se identificar, está em tratamento há 1 mês. Ele conta que segue todas as orientações à risca. A gente tem que se cuidar, porque é uma doença que tem cura. E a tuberculose, ela deixa a pessoa assim totalmente sem força para nada, até perde a fome e fica mesmo ruim. Com tratamento a pessoa fica saudável e fica bem melhor. A diretora da Policlínica, Irineide Assunção, explica que o aumento do número de casos era esperado por conta do maior acesso ao diagnóstico. Nós temos um comitê de luta contra a tuberculose que foi criado em 2007 e que hoje esse comitê vem lutando, e 60% desse comitê é sociedade civil e 40% é governo, é o comitê de luta contra a tuberculose. E nós estamos divulgando, socializando a doença de maneira que as pessoas estão procurando as unidades. A FVS informa ainda que o atendimento aos pacientes com tuberculose está descentralizado, ou seja, todas as unidades básicas de saúde estão aptas a dar o diagnóstico da tuberculose nos 62 municípios do Amazonas. Samara Souza, Rádio Rio Mar. Jornalismo total. Jornal Primeira Hora. A credibilidade está no ar. 5h44. Manaus recebe amanhã o Programa Nacional de Desenvolvimento do Varejo, PNDV, em um evento que vai ser realizado na Câmara de Dirigentes Lojistas de Manaus, CDL Manaus. No primeiro dia, a ação tem como objetivo a qualificação de dirigentes do sistema CNDL para a gestão eficiente de suas entidades. Já na quarta-feira, dia 7, o foco é apresentar o Inovar Varejo, uma iniciativa da CDL Jovem focado na importância da inovação tecnológica para o segmento de comércio e serviços. O PNDV foi lançado em outubro do ano passado para melhorar o ambiente de negócios e acelerar o desenvolvimento de vantagens competitivas no setor varejista.
E a produção industrial no Brasil cresceu 0,6% de março a abril deste ano, mas o número ainda não é suficiente para superar a queda dos meses anteriores, que registrou menos 1,3% entre fevereiro e março, de acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE. No polo industrial de Manaus, a alta foi de 10,44% só no primeiro trimestre deste ano. O faturamento chegou a mais de 18 bilhões e meio entre janeiro e março. O momento ainda é de cautela, pois o índice de desemprego já atingiu 14 milhões de pessoas no Brasil e o cenário do mercado ainda é de retração. Mais de 80 produtores rurais que buscam cadastramento na Agência de Desenvolvimento Sustentável neste ano são trabalhadores desempregados há mais de um ano. E parte aí destes 80% de produtores rurais que buscam cadastramento, de janeiro a março deste ano, 13.060 famílias da capital e interior se cadastraram na agência para integrar os programas da instituição. No primeiro trimestre do ano passado, esse número de famílias foi bem menor, 6.330 famílias, registrando assim um aumento de mais de 100% comparando os 2 anos. Atualmente, 55 mil produtores do Amazonas possuem cadastro na agência e são beneficiados pelos programas da ADS. No entanto, neste ano, foram movimentados mais de 14 milhões de reais em recursos. E a previsão indica que até o final desse ano, ultrapasse os 88 milhões de reais que devem beneficiar os produtores na profissionalização de suas produções e no incentivo de novos trabalhadores. 12 artesãos vão expor hoje, a partir das 4 da tarde, produtos recicláveis no Parque Cidade da Criança, situado no bairro Aleixo. Os trabalhadores são cadastrados na Secretaria Municipal de Trabalho, Emprego e Desenvolvimento, a Sintrade, e por isso vão participar da programação da Semana do Meio Ambiente, que acontece até o dia 10 de junho. De acordo com o diretor do Departamento de Economia Solidária, Virgílio Melo, a medida tem como objetivo destacar a temática ambiental. Estamos convidando a todos vocês para participar deste grande evento em defesa do meio ambiente. 12 artesãos estarão lá participando, que trabalham com material reciclável. Participe, será um grande momento em defesa do meio ambiente. Atualmente, a Sintrade mantém o processo de cadastramento e recadastramento dos artesãos, além de elaborar políticas públicas para auxiliar o microempreendedor que trabalha com produtos de artesanato. Jornal Primeira Hora. Na última sexta-feira, o ministro do Tribunal Superior Eleitoral, Luiz Roberto Barroso, negou o mandado de segurança de autoria da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas, que solicitava uma eleição indireta para escolher o novo governador do estado. O pedido se baseava na Constituição Federal, que prevê que a eleição deveria ser indireta no caso de vacância dos cargos. O procurador-geral da Assembleia, Vander Góes, deve ingressar com recurso junto ao Supremo Tribunal Federal. Atualmente, Davi Almeida está no comando do governo interinamente. A pré-candidatura do deputado estadual José Ricardo Edlin, do PT, ao governo do Amazonas foi referente ao 6º Congresso Nacional do Partido dos Trabalhadores, PT, realizado neste fim de semana em Brasília. A moção foi apresentada pelos delegados do Amazonas e defendia pelo ex-senador João Pedro, por Valdemir Santana, atual presidente estadual, e pelo deputado Sinésio Campos. Após a aprovação de moção, o pré-candidato ganha força do PT nacional para disputar as eleições suplementares em 6 de agosto no Amazonas. A presidenta do PT eleita no Congresso Nacional do partido, senadora Gleisi Hoffmann, se comprometeu em estar presente no Amazonas para apoiar a candidatura de José Ricardo. O partido ainda programa um ato de posse para a nova direção e homologação da candidatura ao governo do estado. O tenente-coronel da Polícia Militar, Nilson Cardoso, assume hoje a Superintendência de Habitação do Amazonas, a SUAB, após anúncio do governador interino Davi Almeida na última sexta-feira, dia 2. Até então, quem ocupava o cargo era Indra Mara Bessa, que estava na pasta desde outubro de 2015. Cardoso assume a SUAB em momento de transição e mudanças pelas quais outras secretarias, como a de Educação, Fazenda e de Saúde, já passaram. Recentemente, Davi Almeida se encontrou com o presidente Michel Temer para arrecadar recursos para o estado em vários setores, incluindo o de habitação.
A partir de hoje até a próxima sexta-feira, dia 9, o projeto Identidade Cidadã vai atender mais de 700 presos que cumprem pena no regime semiaberto do Complexo Penitenciário Anísio Jobim Compage e da Unidade Prisional Semiaberto Feminino. Os serviços ofertados vão ser de emissão do RG, CPF, certidão de nascimento, carteira de trabalho e cartão do SUS, além dos atendimentos médicos, psicológicos, assistência religiosa, embelezamento e orientação para a adesão dos programas sociais. Carlos. A medida é uma ação conjunta entre a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária, SEAP, e o Departamento Penitenciário Nacional, DEPEN, com demais órgãos do Estado. O Flash Sebrae para startups está com inscrições abertas até o dia 26 de junho para projetos inovadores terem acesso subsidiado a serviços e aprimoramento de gestão empresarial. Entre os serviços estão cursos, palestras, oficinas, workshops, mentoriais, acompanhamento de indicadores, demodês, visitas técnicas e missões técnicas. O objetivo é a melhoria de processos e produtos e a introdução de inovações nas empresas e mercados, desde que caracterizadas como startups. E os detalhes sobre a seleção você pode acessar no site www.sebrae.com.br. 5h54. Nós vamos agora com a Yolanda Mendes. Vamos chamar a Yolanda Mendes, ela que vai trazer notícias para você de polícia. Polícia. Carlos, voltamos novamente a falar sobre a área policial. Vamos falar sobre as principais ocorrências do fim de semana. Durante o último sábado, o Vander Lúcio de Souza Silva, de 45 anos, foi detido por policiais da 4ª Companhia Interativa Comunitária, suspeito de sacar ilegalmente benefício do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, o FGTS. Ele foi encaminhado à Superintendência Regional da Polícia Federal no bairro Dom Pedro e, segundo a polícia, o suspeito foi denunciado por um vigilante de uma agência da Caixa Econômica Federal, que desconfiaram da atividade dele nos caixas eletrônicos. A Polícia Federal ainda não divulgou detalhes aí sobre o suspeito, mas confirmou que realmente ele foi preso. E olha, a princípio ele teria feito aí 19 saques ilegais do FGTS. Hoje a Polícia Federal deve enviar uma nota sobre o Vander Lúcio de Souza Silva, de apenas 45 anos. E nesse fim de semana, o corpo de um dos suspeitos do envolvimento da morte do policial militar Paulo Portilho foi encontrado no último sábado em uma região da mata, no ramal Santo Antônio, no quilômetro 47 da rodovia M010, que liga Manaus ao município de Itacoatiara. Os policiais afirmaram que um dos corpos é de Isaac Santos, conhecido aí na área criminal como Trem-Bala, procurado pelo envolvimento do desaparecimento do policial militar, que sumiu no dia 26 de maio e foi encontrado aí enterrado em uma invasão no bairro Nova Cidade, na zona norte de Manaus. Agora vamos com informações do Instituto Médico Legal. Por volta das 11 horas do domingo, deu entrada vítima de arma de fogo. Esse homicídio aconteceu na Rua 5, no bairro Alvorada, o Kevin Cardi Gonçalves Peixoto. Esse homicídio aconteceu por volta das 8 horas da manhã. Deu entrada também no IML, vítima de afogamento, o corpo que ainda não foi identificado, encontrado no pontão do Janauacá, no bairro Educandos. A vítima, do sexo masculino, 1,80 m de altura, estava vestindo uma bermuda vermelha e uma camisa preta. O cadáver ainda não foi identificado. Vítima de arma branca, o Jean Brito Albano, foi decapitado e foi encontrado próximo ao condomínio São Judas Tadeu. Estava enterrado aí em uma cova. O corpo do Jean foi enviado ao Instituto Médico Legal. Vítima de acidente de trânsito, atropelamento,
uma criança de apenas 2 anos e 7 meses. Deu entrada no Instituto Médico Legal José Abraão Silva da Conceição. Esse atropelamento aconteceu na rua Lago Preto, no município do Careiro. Vítima de acidente de trânsito, muitos acidentes de trânsito durante o fim de semana. Esse foi uma queda de moto, uma senhora que se chamava Renilda Maria da Silva, de 43 anos. Essa queda de moto, esse acidente, aconteceu no Distrito Industrial. Vítima de arma de fogo, deu entrada no IML o senhor Raimundo Nonato, de 43 anos. Isso aconteceu no bairro Terra Nova durante a madrugada. Também essa vítima de arma branca, o Mário Célio Alves, esse homicídio aconteceu também no bairro Alvorada. Ele era motorista de apenas 44 anos. Também deu entrada no último domingo, por volta das 11 horas da noite, vítima de arma de fogo, o Kevin Cardi Gonçalves Peixoto. Esse homicídio aconteceu no Alvorada por volta das 11 horas da noite. Vamos agora também falar sobre as ocorrências do Hospital e Pronto-Socorro João Lúcio. Vítima de arma de fogo, Eric Lucas Nascimento dos Santos. Essa ocorrência aconteceu no bairro Zumbi, mas segundo informações dos funcionários do João Lúcio, o Eric Lucas Nascimento já foi liberado. Ele apenas foi atingido com um tiro. Vítima de arma branca que deu entrada no Hospital João Lúcio, Lucas Nascimento Paulino, de 19 anos. Essa ocorrência aconteceu na Travessa Sião, no bairro Colônia Terra Nova. A princípio, o Lucas contou que estava tentando ali apartar uma briga e acabou sendo vítima de arma branca. Ele também já foi liberado do Hospital e Pronto-Socorro João Lúcio. Também deu entrada por volta das 2 horas da madrugada, 4 disparos. O Sidney Pereira da Silva, de 26 anos, essa vítima, essa ocorrência aconteceu no Monte das Oliveiras e o Sidney Pereira ainda está internado no Hospital e Pronto-Socorro João Lúcio. Daqui a pouco nós voltamos com mais informações da área policial. E ainda falando sobre polícia, 2 homens são presos após arrastão no centro de Manaus, diz Polícia Militar. Um dos suspeitos é ex-presidiário. Segundo a polícia, a dupla confessou o crime. Ainda falando sobre esse mesmo caso, eram 2 homens de 32 e 23 anos que foram presos suspeitos de cometer um arrastão no centro de Manaus neste domingo. Segundo informações da Ronda Ostensiva Cândido Mariano Arrocan, eles estavam armados e um deles era ex-presidiário. A dupla confessou o crime. De acordo com a Polícia Militar, a Arrocan recebeu uma denúncia telefônica informando que 2 homens estariam em um carro fazendo assaltos pelo centro. Os policiais fizeram buscas e localizaram os suspeitos na Rua da Instalação. Após a abordagem, um revólver calibre 38 com 3 munições intactas foi encontrado com a dupla. A polícia constatou ainda que o suspeito de 23 anos já tinha sido preso no sistema prisional do Amazonas por roubo. Ainda de acordo com a Arrocan, os suspeitos confessaram aos policiais que estavam cometendo roubos pelo centro da capital. A PM não informou se recuperou algum pertence de vítima com a dupla. Os 2 foram encaminhados na noite deste domingo para o 1º Distrito Integrado de Polícia para os procedimentos cabíveis. E suspeito de tráfico e homicídio é preso no Pavãozinho por policiais da UPP. Policiais da Unidade Policial Pacificadora, UPP Pavãozinho, e policiais do 13º de Ipanema, no Rio de Janeiro, prenderam na manhã de domingo Bruno Souza Carvalho, conhecido como Bruno Fiel. Segundo a polícia, o homem é procurado por tráfico de drogas e homicídio no estado aqui do Amazonas. O
O foragido da Justiça amazonense, Bruno, é acusado pela polícia de homicídio e de estar envolvido na morte da universitária Luana Berenice Gonzaga das Neves, de 22 anos, que estudava geografia na Universidade Federal do Amazonas. O crime foi cometido em junho de 2014. Ele é apontado ainda como chefe de tráfico de drogas da região centro-sul de Manaus. E após receber a denúncia, os policiais da UPP encontraram Bruno Fiel na casa da namorada, na comunidade Pavãozinho. Ainda de acordo com a polícia, ele vinha atuando no tráfico de drogas da comunidade e da vizinhança do Cantagalo, como atravessador de drogas oriundas da região norte do país. O caso foi registrado, então, no 13º DP de Ipanema. Carlos. Obrigado, Ítalo. E olha só, 6h03, a gente vai mudando de assunto, vamos falar sobre a cheia. A ajuda do governo chega a Anamã e Capiranga. Os dados da Defesa Civil do Estado revelam que até o momento o Amazonas possui 32 cidades em situação de emergência devido à cheia dos rios este ano, totalizando mais de 57 mil famílias atingidas, das quais 1.000 estão em Anamã e 287 em Capiranga. Durante o domingo, o governador do Amazonas, Davi Almeida, visitou os municípios de Anamã e Capiranga, na calha do rio Solimões, com situação de emergência decretada por conta da cheia, para acompanhar as ações que a Defesa Civil do Amazonas e as Secretarias de Estado da Saúde, Suzan, e de Educação, SEDUC, estão realizando em prol da população desses municípios. Segundo o governador, é preciso ajudar essa população. Ele estaria preocupado com a situação das famílias e quer dar o suporte necessário para que, juntamente com as prefeituras, possa diminuir o sofrimento da população. Ele esteve primeiro em Anamã, que é um dos municípios mais castigados pela cheia. Além de acompanhar as ações emergenciais executadas pelos órgãos estaduais nos municípios atingidos pela cheia, Davi Almeida foi verificar em loco algumas situações específicas, como a da Unidade de Saúde Fluvial de Anamã, que já está há alguns dias no município, mas que precisa de mais equipamentos e mobília para iniciar os trabalhos de atendimento da população. O secretário estadual de Saúde, Vander Alves, disse que a Suzan irá buscar solução o mais rápido possível para que a unidade entre em funcionamento de forma plena e possa ajudar nas ações, não apenas na cheia, mas também na seca, quando os problemas de saúde costumam aparecer. O governo já está enviando para os municípios os medicamentos recém-adquiridos e adquiridos pelo Estado, segundo informou Vander Alves. Ele explicou que, além do que já chegaram em torno de 10 dias novas remessas, novas remessas de remédios e chegarão nos mesmos e serão também distribuídos conforme a lista fornecida pelas secretarias municipais para atender as demandas de cada cidade afetada. Para não prejudicar os alunos, o calendário escolar nos municípios afetados será diferenciado. Apesar disso, o secretário estadual de Educação, Aroni Bentes, ressaltou que o calendário diferente não prejudicará o ano letivo. Os dados da Defesa Civil do Estado revelam que, até o momento, o Amazonas possui 32 cidades em situação de emergência devido à cheia dos rios este ano, totalizando mais de 57.826 famílias atingidas. À medida que a enchente avança, o governo intensifica as ações de ajuda humanitária nas cidades afetadas. Portanto, apesar de ser algo rotineiro, né, para as populações ribeirinhas, para o interior do estado, a cheia se elevando, mesmo assim fica o alerta aí para que o governo tenha e possa dar a assistência necessária aos municípios, e é o que a gente parece que está vendo acontecer, pelo menos aqui em Anamã e Capiranga. Ítalo. Olha, Carlos, e o Sambódromo ficou pequeno para a fé do povo católico. Cerca de 95 mil fiéis lotaram a pista e as arquibancadas do Centro de Convenções Sambódromo para a celebração de Pentecostes 2017. Segundo o Dom Sérgio Eduardo Castriani, o arcebispo metropolitano de Manaus, o tema deste ano é referente à campanha da fraternidade, com Maria intercede ao Espírito Santo pela Amazônia. Então, o tema segue a campanha da fraternidade, que foi biomas brasileiros e fraternidade. Bioma amazônico onde nós vivemos. Sabemos que o bioma está ameaçado por poluição, desmatamento,
grandes projetos, hidrelétricas, mineração. Então nós queremos cuidar dele. Pedimos que o Espírito Santo venha em nosso auxílio. Maria é mãe, Maria é materna, Maria é cuidadora, né? Então que ela também tenha compaixão de nós, ter sido ao Pai por nós. A programação deu início às 14 horas e com a recepção dos fiéis e seguiu com a animação com a banda Forró do Céu. Às 17 horas teve o início da Santa Missa, que foi transmitida ao vivo pela Rio Mar FM 103,5. Após a celebração, o evento deu continuidade com o show católico e atração regional com as bandas Sagrada Família, Flor de Lis, Encantos Amazônico e Raízes Caboclas. Lembrando para você, viu, que superaram as expectativas que todos nós tínhamos, né? A gente percebeu lá mais de 100 mil pessoas, uma estimativa que muitos policiais deram, integrantes do Corpo de Bombeiros, apesar de o comando ainda não ter se manifestado a respeito da contagem, né, oficial. Tiveram aí um contingente de 250 policiais dando apoio, bombeiros, Manaus Trans. Foi um evento bem organizado da igreja toda reunida. Ao todo, mais de 12 setores de inúmeras comunidades de toda a região metropolitana de Manaus. Aí então envolve não só aqui na capital Manaus, mas você também pode ter ideia de que vem também Careiro da Várzea, vem também outros municípios, as caravanas reunidas uma vez ao ano, essa festa que foi muito bonita. E teve a transmissão ao vivo com flashes direto de lá do Sambódromo. Portanto, ficamos até a última banda, até a última apresentação, que foi de Raízes Caboclas, todos os profissionais da Rádio Rio Mar FM reunidos, e aí já testando aí como é que vai ser essa frequência modulada, como é que vai ser também os eventos, como é que vão ser os eventos da nossa Igreja Católica, Ítalo. Toda a movimentação começou muito cedo aqui na Rádio Rio Mar, né, Carlos? Né? Isso. Toda a equipe se mobilizando para fazer uma festa bonita para todos que fossem visitar ao Centro de Convenções, lá no Sambódromo. E o trabalho aqui começou árduo, com toda a equipe realmente indo em busca das coisas. E, enfim, lá também, né? Desde as 2 horas, o Carlos que continuou, começou lá às 2 horas da tarde, 2h30, e ficou até o fim, né, Carlos? Isso, ficamos lá, toda a equipe de jornalismo, a equipe da Fundação Rio Mar, toda a equipe técnica da rádio e também a equipe de produtores também estava conferindo as informações na rua. Fizemos transmissão via rede social. Lembrando, Ítalo, que você falou também, teve início aqui bem mais cedo, com a abertura dos trabalhos aqui com o bispo, né, com o nosso arcebispo metropolitano, Dom Sérgio Eduardo Castriani, ele que deu o pontapé inicial nessa frequência modulada. A Rádio Rio Mar, que esteve aí durante 62 anos em amplitude modulada em AM, que também, no caso, nós ainda continuamos até um determinado tempo. Muitas pessoas ainda estão ouvindo agora a primeira hora local, agora pela AM, pela amplitude modulada. E também, a partir de hoje, nós estamos estreando aqui pela frequência modulada a FM 103,5. Portanto, foi um dia especial, porque a igreja a Rádio Rio Mar FM está inserida também na vida da igreja, na vida do povo, e ela também conta com a ajuda do povo e tem toda essa comunhão entre o povo, entre a rádio, entre a igreja, e também e ela assumiu uma missão de levar informação cidadã e promover sempre a cidadania, Ítalo. Olha, foi um dia cansativo, nós ficamos lá até altas horas da noite e estamos aqui. Hoje acordamos cedo para estar com você, informando sobre tudo o que está acontecendo na cidade, não só o que aconteceu no fim de semana, mas o que está acontecendo com a participação dos nossos repórteres que estão nas ruas, sempre informando bem o ouvinte da Rádio Rio Mar FM 103,5, Carlos. E a Pastoral do Turismo promove seminário sobre o bioma amazônico. As informações com Rafaela Moura. Com o tema Bioma, suas riquezas e desafios, a Pastoral do Turismo promoveu um seminário no último final de semana, no Centro de Formação da Arquidiocese de Manaus. Segundo Lília Mendonça, coordenadora da Pastoral,
O objetivo do evento é que os participantes conheçam e vivam de perto esta realidade amazônica. Nós pensamos desde 2016 com relação à abordagem deste tema para que nós pudéssemos melhor compreender o nosso bioma, o bioma Amazônia. E de que forma? Biodiversidade, o nosso ecossistema, a fauna e a flora, são riquezas naturais da nossa região, nosso Amazonas, quanto da região norte também, que é o Pará. Dentre os participantes esteve presente a Pastoral do Turismo de Belém do Pará. Então está sendo muito rico, uma experiência muito rica, que a gente com certeza vai capitalizar e vai levar para a nossa experiência lá em Belém do Pará. Dom José Albuquerque, bispo auxiliar de Manaus, falou um pouco da importância do trabalho da Pastur no Amazonas. Nosso trabalho é um trabalho de formiguinha, mas é um trabalho que é conduzido pelo Espírito Santo, então por isso que nós sabemos da importância e sabemos que é assim que se constrói novos templos. O evento finalizou com visita a tribos indígenas, interação com botos e visitas a igrejas do Centro Histórico. Rafaela Moura, Rádio Rio Mar, Jornalismo Total. Seis horas 13 minutos, vamos falar sobre cultura. O Paço da Liberdade reabre hoje com a exposição Dom Quixote, sonhando o sonho impossível do professor e colecionador José Seráfico. Os visitantes vão poder conferir 20 peças do Cavaleiro Andante, feitas de parafuso à cerâmica italiana. A mostra teve curadoria do artista Oscar Ramos e é realizada em homenagem a uma das mais importantes obras da literatura mundial, Dom Quixote, segundo José Sacráfico. A exposição, na verdade, está sendo reaberta. Inclui imagens do Dom Quixote. Dom Quixote de La Mancha, que foi a criação mais importante do Cervantes, foi o que se considera hoje o livro fundador do romance moderno. As pessoas que se interessam por literatura, as pessoas que se interessam por história, certamente encontrarão nessa exposição algum motivo de inspirar-se e pensar nos valores que a obra traz ao nosso conhecimento e à nossa reflexão. Você ouviu aí, José Seráfico, e o horário de funcionamento do Paço da Liberdade permanece de segunda a sexta-feira, das 9 às 4:30 da tarde. E aos sábados, de 9 da manhã ao 12:30. O prédio está localizado na rua Gabriel Salgado, no centro histórico da cidade. Olha, Carlos, e na terceira rodada desse fim de semana do Campeonato Brasileiro Série D, o Fast Clube do Amazonas jogou ontem contra o Gurupi de Tocantins na Arena da Amazônia. O placar ficou empatado em 1-1. Os gols foram de William Saró do Fast nos 27 minutos do primeiro tempo e de Batata do Gurupi nos 43 minutos do segundo tempo. Por enquanto, o Fast segue na liderança do grupo A2, Carlos. Isso, esse jogo ele aconteceu aqui na Arena da Amazônia, né? Portanto, ontem estava acontecendo o evento no Sambódromo e também acontecia também na arena ao lado o jogo do Fast, né? Uma pena, né, que não teve o prestígio aí da torcida amazonense, né, que não compareceu em peso. Portanto, o Fast aí teve esse jogo na terceira rodada da Série D. O Fast, que tinha o Peninha na artilharia, não sei como ficou ainda, meu amigo Ítalo, mas a gente viu aí, como você disse, o placar empatou em 1-1. Portanto, o Fast segue ainda lutando, ainda está no início da Série D do campeonato, brasileiro. E hoje também tem jogo, né, Ítalo? Enquanto hoje o Princesa dos Solimões do Amazonas entra em campo às 7h da noite contra o Trem do Amapá, no estádio Milton de Souza Correia, mais conhecido como Zerão, localizado em Macapá. Até o momento, o Princesa está na vice-liderança do grupo 1-1, Carlos. Isso, hoje o Princesa deve entrar em campo, como você disse, às 7h da noite. Ele vai enfrentar o Trem do Amapá. O jogo vai acontecer aqui, já está agendado para acontecer às 8h30, horário de Brasília, vai ser às 7h30, horário local. Ainda tem também
nessa mesma rodada de hoje, a terceira rodada da Série D do Campeonato Brasileiro. Tem também em Florestão, no Rio Branco do Acre, vão arbitrar aí Joelson Nazareno Ferreira Cardoso e os assistentes Renê Santos de Carvalho do Acre e Márcio Cristiano Silva também do Acre. Eles vão jogar aí Atlético Acreano e Real Desportivo de Rondônia. Ainda informando para você a tabela, vamos lá aqui informando a tabela para você. Pera lá, deixa a internet aqui me ajudar aqui. Informando para você aí aqui a tabela da Série D do Campeonato Brasileiro. Olha só, a partir das 17 horas, horário de Brasília, viu? Ainda na terceira rodada, às 17 horas, horário de Brasília, às 4 da tarde, horário de Manaus, na Arena da Amazônia. Bruno, meu amigo Ítalo Bianco acabou de falar, vão jogar Fast Clube do Amazonas. Jogaram, na verdade, né? Essa foi a rodada do dia 4, né? Hoje quem joga, na verdade, é o Princesa do Solimões. Olha, falando ainda de esportes também, daqui a pouco a gente vai trazer mais informações de esportes, ainda porque tem agora a repórter Yolanda Mendes. A gente estava esperando a Yolanda voltar agora com as informações de trânsito. Vamos então com a Yolanda Mendes. Carlos, e o trânsito já começa bastante intenso em algumas áreas, as principais avenidas da cidade. Nós passamos pela zona norte de Manaus, ali a Avenida Camapuã, o trânsito já era intenso por volta das 5h40 da manhã. Agora nós acabamos de passar na Alameda Cosme Ferreira. Olha, o trânsito por lá já é bastante intenso, não há grandes congestionamentos, mas um trânsito realmente bem pesado já no início desta manhã. A mesma coisa acontece na saída da Avenida das Torres. Já tem um pequeno congestionamento, não, nada muito grande, mas aquele pequeno congestionamento já começa aquele trânsito ficar muito intenso realmente agora por volta das 6h15 da manhã. Agora a rotatória ali, na rotatória do Coroado, o trânsito já é um pouquinho lento, viu, Carlos? Você sabe que todos os dias praticamente nós temos um trânsito um pouco mais complicado. Quem está saindo da Avenida das Torres, quem está saindo da Zona Leste de Manaus para pegar ali o Aleixo. Então, já no início desta manhã, o trânsito fica bem intenso realmente para quem vai passar ali pela rotatória do Coroado, vai sentido Cosme Ferreira também. O trânsito já é bastante intenso no início desta segunda-feira. Não há nenhuma pane mecânica e também nenhuma ocorrência. Daqui a pouco nós vamos voltar com mais informações. Passamos pela Avenida Efigênio Salles, sentido bairro Centro e Centro Bairro, trânsito bem tranquilo por enquanto. Daqui a pouco nós voltamos com mais informações. E aí você ouviu a Yolanda trazendo informações sobre o trânsito. Continuando o nosso papo esportivo aqui, meu amigo Ítalo Bianco. Olha só, também a gente estava tentando mostrar, aí falar para você sobre a Série D do Campeonato Amazonense, o Campeonato Brasileiro, na verdade, em que conta com os clubes amazonense Princesa dos Solimões e Fast Clube, mas aí a gente teve aqui um probleminha com a nossa internet. É que a internet está acordando agora. A internet também, isso. A gente perdoa, não tem problema. Agora, meu amigo Ítalo, também teve algo também que marcou o esporte, foi nesse fim de semana, foi o jogo entre o Real Madrid, o clube espanhol, e o Juventus, o clube italiano Juventus. Eles jogaram no Millennium Stadium, que fica em Cardiff, no país de Gales, ali na Grã-Bretanha. Portanto, jogaram lá. E aí entrou em campo Cristiano Ronaldo, já tinha 371 gols em 365 jogos. Ele tinha uma média de 1,3, 1,6 gols por partida. É muito gol, né? É muito gol, portanto, quase que ele chega em uma média, ele passa de 1 gol por partida, portanto. Ele jogou aí 365 jogos e aí marcou mais gols, né, do que a média de partida. Portanto, ele vai passando. Essa é uma marca, se você imaginar um jogador que joga em um clube num nível que é o futebol europeu hoje, né, na Liga dos Campeões, e isso é uma marca impressionante que Cristiano Ronaldo tem. Portanto, outra marca impressionante é que o Carlos não consegue fazer um gol
Uma partida numa pelada no bairro, né, Carlos? Essa é uma marca também de impressionar. Só que isso é comum, Ítalo. O que não é comum é ter Cristiano Ronaldo aí no mundo, não é comum, né? Ele é único, portanto, o Cristiano Ronaldo também que jogou aí, e aí o time do Real de Zidane, buscava a 12ª, ele conquistou a 12ª taça orelhuda. E aí Cristiano Ronaldo, só uma curiosidade também, meu amigo Ítalo, eu sei que não vem ao caso, mas é um bate-papo esportivo, né? Cristiano Ronaldo, uma curiosidade para você, ele tem um salário que só o salário dele é maior do que de todo o clube do Juventus somado. Portanto, é um jogador que é um fenômeno, né? E super valorizado. Aí muita gente fala, pra que tanto dinheiro? Mas paga menos pra ele, pra te ver como não vem tantos outros clubes, inúmeros outros clubes, querer chegar na frente e levam ele, né? Portanto, aí essas cifras que são impressionantes, é um absurdo isso, né? Pensei que você ia falar que o salário dele era maior do que todos os funcionários aqui da rádio. Espantado. Mas deve ser. Talvez o salário de uma hora dele, sei lá, é uma brincadeira, né, aqui, mas talvez, né, porque é um absurdo, né, o que o Cristiano Ronaldo recebe aí, e o que isso daí não é, na verdade não é o que ele recebe, mas é o quanto ele é valorizado neste mundo milionário que é o futebol europeu. E aí Cristiano Ronaldo, que tinha a companhia aí de Casemiro, tinha o Bale, tinha o Sérgio Ramos, Benzema, e o jogo, como eu falei, foi no Millennium Stadium. Foram distribuídos 18 mil ingressos para o Real e para o Juventus, e aí 24 mil para patrocinadores, 6 mil outros ingressos, meu amigo Ítalo, e aí foram no total 66 mil pessoas que lotaram ali o Millennium Stadium. E é um jogo de impressionar, é um jogo a nível, digamos assim, é um clima parecido com o de Copa do Mundo. Eu tô falando sobre esses números porque é muito legal, assim, o quanto o futebol pode promover, né, em questão de esporte, em questão de renda, em questão de chamar patrocinadores. E aí era o que a gente sonhava, né? Não que nosso futebol amazonense chegasse a ser um futebol europeu, mas também, assim, olha como é. Tá bem longe de ser um futebol europeu. Mas é o que a gente sonha, né? É o que o esporte pode proporcionar, né? Ele pode atrair tudo isso que a gente falou. E aí foi a 15ª final da Liga. Agora falando sobre do outro lado, tinha no Juventus Daniel Alves. Daniel Alves também é impressionante, também a marca do Daniel Alves. Só para você ter uma ideia, Daniel Alves tem 3 títulos da Liga dos Campeões. 3 títulos, ele buscava o 4º. É uma marca impressionante também. Olha, a gente vai citar o Pelé aqui, mas não é para desmerecer. Ninguém desmerece o Pelé, jamais. É o atleta do século. Mas nem Pelé tem 3 ligas, 3 taças orelhudas. Mas também nem Daniel Alves tem tricampeonato como o Pelé tem, né? E aí Daniel Alves, ele também coleciona aí essa marca como brasileiro, e é um orgulho. Aí também foi quem também marcou essa final aí da Liga dos Campeões. São 6 horas e 25 minutos e os títulos da Liga, ele foi pro 4º, foram 100 jogos do Daniel Alves, 100º jogo do Daniel Alves disputando a Liga dos Campeões. E lembrando a você também, outro destaque do jogo seria o Buffon, que em 11 jogos só havia tomado 3 gols. Como eu falei, o jogo foi em Cardiff, foram os gols em 3 finais, né? Aí o Ronaldo, foram 3 gols, né? E aí o Ronaldo marcou lá aos 19, marcou o Cristiano Ronaldo, depois Mandzukic marcou aos 27 do primeiro tempo, Pucheta marcou aos 18 do segundo tempo, e aí o Casemiro marcou aos 16. E aí teve o gol também, o gol da Juventus. Quem marcou o gol da Juventus foi Mandzukic, né, na verdade, né? Quem marcou o outro gol do Real? Ascenso. É isso, é um nome difícil de se pronunciar. Olha, Carlos, mas agora a gente vai
tá próximo do horário de encerrar o jornal, e a gente vai trazer uma boa notícia, né? Falando sobre a cidadania promovida ali na festa de Pentecoste, né? Que durante a festa, centenas de pessoas circularam ali pelo Sambódromo, como a gente sabe, e para manter tudo limpo, a gente sabe que não é fácil. Para isso é preciso ter muita organização e gente trabalhando com uma equipe de catadores de material reciclável. Uma equipe, cerca de 400 pessoas, entre imigrantes haitianos e manauaras, ficou então responsável ali por varrer as ruas dentro e ali no entorno do Sambódromo. E para o serviço funcionar direitinho, cada equipe é responsável por uma parte. A integrante da equipe de reciclagem, Flávia Dantas, conta que para manter o local limpo tem um grande significado, já que o tema de Pentecostes incentiva a preservação da Amazônia. Antes houve uma preparação, toda uma logística de deixar o Sambódromo receptivo, né, para que as pessoas se sentissem em casa, né, e nós vamos celebrar hoje a festa da igreja com grande alegria, também com consciência, nós temos que ter essa consciência ecológica, sobre a preservação também, sobre manter o espaço limpo. Essa então não é a primeira vez que o sistema de coleta seletiva é feita durante o Pentecostes e após o término do festejo, todo aquele material recolhido, coletado, foi encaminhado então para os postos de coleta. Jornal Primeira Hora. A credibilidade está no ar. 6h28, estamos encerrando aqui essa edição histórica do Primeira Hora Local. Histórica porque foram 62 anos de história aí na amplitude modulada AM 1290 e hoje, a partir de hoje, você começa a conferir aqui pela FM 103,5 o jornal Primeira Hora Local. Na apresentação de Ítalo Bianco e Carlos Eduardo Pessoa. A operação